Boa noite, pessoal. Me chamo Aldair Ferreira e o nosso vídeo de hoje no nosso canal Veracidade, eu gostaria de compartilhar com vocês algo no capítulo 15 e o capítulo 24 dos Salmos. Pessoal, não sei vocês, mas eu em particular eu gosto muito das escrituras hebraicas, sagradas hebraicas, porque as escrituras hebraicas mantém até hoje, preserva até hoje a sua escrita original, a forma que foi escrita, da forma que Deus inspirou os escritores das escrituras originais, o Taná, que é o mix completo das escrituras hebraicas. Mas os salmos em especial, eu gosto muito de ler, leio todo dia, estudo todo dia. Eu acredito que esse deve ser o nosso hábito, o hábito de todos nós. Pessoal, o livro dos Salmos já foi comprovado e é dito pelos nossos sábios, os sábios judeus, os sábios que comentam as escrituras hebraicas. Tem muito poder, uma vez sendo recitados com fé, com emuná, no hebraico, né? Fé. Se você recitar esses salmos, independente da situação que você estiver vivendo, seja ela enfermidades, problemas na justiça, perseguições, não interessa qual a situação momentânea que você estiver passando. Eu tenho tido experiência comigo mesmo de muitas coisas sendo resolvidas, alteradas para melhor depois de recitar os salmos. Porque é um hábito que eu tenho e deve ser um hábito que todos nós devemos ter todos os dias de recitar os salmos. O Salmo 15, o salmista Davi, ele inicia o seu salmo com uma pergunta. A pergunta ele inicia perguntando para o Eterno, no verso 1, quem subirá, pode habitar na sua tenda ou no seu tabernáculo. Ele diz, ó Eterno, quem pode residir na sua tenda? Quem pode habitar no seu tabernáculo? Quem subirá ao teu santo monte? E nós vemos que há em comum com o Salmo 24, quando o salmista, enquanto que no Salmo 15 ele inicia perguntando para o Eterno quem pode ser apto para morar no seu tabernáculo, para morar na sua tenda, para habitar na sua presença. O Salmo 24 já tem o seu início com uma prece, porém em forma de adoração. O mesmo salmista Davi, ele inicia o Salmo 24 reconhecendo o senhorio do Eterno sobre todas as coisas, reconhecendo o Eterno como Criador de todas as coisas. Quando eu falo de todas as coisas, eu estou falando do universo com todas as coisas criadas. E ele inicia o seu Salmo 24 dizendo assim, é um hino de adoração. Ele inicia dizendo assim, do Eterno ou ao Eterno pertence todas as coisas, pertence a terra e o céu. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Só que, meus amigos, se vocês observarem, ele repete a mesma pergunta no Salmo 24 que foi feita no início do Salmo 15. Ele continua falando, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Agora, se vocês observarem, a resposta para isso é que
o salmista ele faz aqui uma série de exigências, de éticas, de conduta que nós devemos ter diante dos nossos semelhantes. Quando ele fala uma série de qualidades, de características que devemos ter. Primeiro, andar em retidão, ter um coração puro, falar a verdade, ser fiel no seu trato. O Salmo 24, ele fala as mesmas exigências. Quando, ao perguntar quem subirá e quem habitará na tua presença, no teu santo monte, no seu tabernáculo, ele diz: aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Pessoal, vocês perceberam que há tudo em comum, sem contar que são dois salmos parecidíssimos, idênticos. Só que nós devemos digerir algo que sirva para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Porque a pergunta é: quem pode habitar na presença do Eterno? Quem pode habitar? Isso deve ser, meus queridos amigos, o anseio, deve ser um desejo de cada um de nós. Por quê? Aspirar, morar, habitar, residir na presença do Eterno, isso exige muito de nós. Devemos nos adequar a tais exigências. Devemos estar puros, devemos estar andando em retidão, devemos ter um caráter impecável. Porque aspirar, morar na casa do Eterno deve ser um desejo de todos nós. O salmista, no Salmo 27, verso 4, se eu me lembro bem, ele falou assim: uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na presença do Eterno, ou na casa do Eterno, para contemplar a formosura do seu templo e do Senhor, e aprender no seu templo. Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Por quê? Porque na presença do Senhor, na presença do Eterno, do Criador de todas as coisas, afinal de contas, ele tem o planeta em sua mão. Afinal de contas, toda a existência, tanto daquilo que existe, que nós vemos, e aquilo que nós não vemos, está no controle do Eterno. E esse Salmo 24 é um salmo de Davi reconhecendo o senhorio do Eterno sobre todas as coisas. Então, para morar na presença do Eterno, isso é algo sublime e exige muito de nós. Então, que seja o seu anelo, que seja o seu anseio, porque é o melhor lugar que possamos estar, é na casa do Eterno. Então, observa bem, entre o Salmo 15 e o Salmo 24, e veja que o Salmo 15 inicia perguntando, e o Salmo 24 tem o seu início reconhecendo o senhorio do Eterno sobre todas as coisas, reconhecendo a sua autoria sobre tudo que existe, sobre todos os universos existentes, sobre toda a existência. Porém, na sua continuação, ele nos apresenta as exigências para que nós possamos estar na sua presença todos os dias e receber a bênção do Eterno. Muito obrigado e tenha uma boa noite.